Sejam bem-vindos, alunos, para mais uma aula de arte e mídias digitais. Eu sou a professora Denise. Essa é a aula de número 8. O objetivo dessa aula será compreender como o corpo é representado nos discursos das mídias digitais. Então, como você enxerga a relação entre os discursos sobre o corpo nas mídias digitais? E os nossos pensamentos e os nossos comportamentos? Qual é a influência das publicações online na expressão e representação de quem nós somos? De que maneira as abordagens do corpo nas mídias podem influenciar a forma como as pessoas percebem e apreciam seus próprios corpos e o dos outros? Bom, esses dois vídeos a seguir são vídeos de campanhas de marketing de causa que tratam de assuntos diferentes. Então, reúnam-se aí com os seus grupos para realizar as próximas etapas das atividades. Todos nós podemos ajudar essa causa que muda a vida de tantas as mulheres. Comprar uma roupa que tem o porquê, né? Tem um fundo atrás e parte da renda é revertida para o IBCC. Você pode estar sempre fazendo algo pelo próximo, é muito bonito isso. Essa coleção tá linda, minha peça favorita, na verdade é uma combinaçãozinha, que é bem meu estilo. Eu adorei que a Ering fez essa camiseta tie-dye e ainda tem o símbolo da campanha, eu achei que ficou super bacana. O IBCC é uma rede de serviços hospitalares, nós somos pioneiros no combate ao câncer de mama. Nós temos um foco muito grande no atendimento humanizado de nossos pacientes. Há 24 anos nós somos licenciados da campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda, que é uma campanha americana, gerida pelo CFDA, que é o Conselho de Designers de Moda da América. A Ering é o nosso parceiro mais antigo, fazendo camisetas e outras peças de vestuário, visando justamente conscientizar as mulheres e também os homens sobre a importância da prevenção. O autoexame é super importante. Eu sugiro que toda mulher faça pelo menos uma vez por mês. É super importante dar uma olhada, dar uma checada, né? O que é importante do câncer de mama é o fato de ser um dos poucos tipos de câncer no Brasil que fazem parte do rastreamento, justamente porque a chance de cura é muito alta quando você consegue diagnosticar ele desde o início. O autoexame é muito importante que a mulher realize ele periodicamente, junto com a consulta ao seu mastologista e os exames de imagem periódicos, a partir dos 40 anos, conforme recomendação, para que a mulher tenha sensibilidade e possa procurar o atendimento prontamente no momento que ela identificou alguma alteração. Porque com a realização deles a gente pode chegar numa curabilidade muito alta quando diagnosticado um câncer de mama. Eu acho legal que está tendo essa discussão sobre sororidade atualmente. Essa campanha tem muito a ver com o feminino e cada vez mais a gente tem chance de não só nos fortalecer, como fortalecer o feminino nas mulheres que a gente convive. A sua paixão por recomeços inspira a nossa paixão pela química. A sua paixão por cultivar faz a gente gerar frutos para a agricultura. A sua paixão por cuidar alimenta a nossa de proteger a sua família. Da sua paixão pelo planeta e a nossa por preservar. A sua paixão por liberdade incentiva a nossa por criar novos caminhos. E a sua paixão por descobertas nos motiva a ir além. Porque a sua paixão inspira a nossa paixão por transformar. Por isso, a Braskem cria soluções sustentáveis da química e do plástico para transformar o futuro e melhorar a vida das pessoas. Braskem, paixão por transformar. Então, você já aprendeu nas aulas anteriores
que o marketing de causa vem de uma ideia ou uma ideologia, alinhada então aos valores da empresa. Analise os elementos textuais, visuais e discursivos desses vídeos que vocês assistiram, respondendo às questões a seguir. Então, qual a ideia, ou causa ou ideologia por trás de cada um desses vídeos? Como estão associados os valores das empresas em questão? Quais os discursos por trás de cada vídeo? E como os elementos textuais e visuais se articulam para construir esses discursos? Vou dar um tempo para vocês copiarem as questões no caderno. Já copiaram? Posso passar para o próximo slide? Ok. Bom, os dois vídeos, eles constroem seus discursos com base em diversas representações de pessoas. Com base nas reflexões anteriores, analisem-nos na perspectiva do discurso sobre o corpo. Então, como os corpos estão representados nos vídeos? Quais estereótipos estão presentes nos vídeos? Quais representações positivas do corpo são presentes nesses vídeos? E como os vídeos consideram a diversidade de corpos? Como isso se relaciona com os discursos produzidos? Então, todas essas questões fazem parte dessa atividade, para vocês refletirem sobre esses vídeos assistidos. Vou dar mais um tempinho para vocês copiarem essas questões. Ok, copiaram? Vamos passar para o próximo slide. Então, as mídias digitais, elas são recheadas de discursos em que o corpo é a peça fundamental. Há inúmeros discursos sobre o corpo nas mídias, que influenciam como as pessoas vivenciam e apreciam o próprio corpo e os corpos dos outros. Assim, torna-se cada vez mais crucial compreender e debater esses discursos, buscando entender de maneira
né? De qual maneira essas expressões impactam na nossa vida social. Nas redes sociais, por exemplo, influencers e marcas utilizam a estratégia da construção do discurso para criar no público uma ideia sobre eles. Diariamente publicam recortes do cotidiano, ideias e posicionamentos que direcionam o olhar das pessoas para um aspecto de suas vidas ou uma característica específica. Então, se vocês navegam pelas redes sociais, vocês já estão acostumados a observar esse tipo de coisa. Então, aproveitem que vocês estão aí com seus celulares nas mãos e explorem suas redes sociais para compreender mais discursos sobre o corpo, né? Sobre o corpo que influencia você. Investigue os contatos, os influencers e as marcas que você mais admira, que você segue, que você, né? E compreenda, analisando o conjunto das publicações, os discursos que esses usuários constroem sobre o corpo. E analise ainda como os elementos visuais e as práticas corporais estão organizadas para a construção desses discursos. Para tanto, considere como o corpo é utilizado para transmitir mensagens e construir narrativas, criando discursos. Depois, procure traçar uma relação entre a análise e a forma como você vivencia e aprecia o seu corpo e os outros corpos. Então, para encerrar a aula de hoje, apreciem mais um vídeo. Make yourself comfortable. Welcome. Thank you. Yeah, how do I want to sit? This? Water there. You need a drink. I don't want to ruin the lipstick. Oh, yeah. Social media can be good, but it can be bad as well. In terms of her building her confidence, it can build her confidence. Marjorie is just trying to find herself now, you know. She's not influenced by social media yet. Most of the influencers that I've seen have definitely had a positive impact on me. Hey guys, here's a beauty hack I'm obsessed with. I am so happy. Look at how cinched my waist is. Look at how flat my stomach is. It's the shortcut to flawless skin. You know that Botox doesn't just reduce wrinkles, right? Baby Botox is amazing. You're never too young to start. That is not me. There are these great powders. They stop you feeling hungry so you can always skip breakfast and lunch. And you have to treat yourself to a chemical peel. They're a total glow up. They burn away the top layers of your skin and let new skin grow through. Hey, Amojo. If your teeth are uneven, you can always file them down with a nail file. It's literally so simple. File your teeth. Don't put up with your thin lips, sweetie. Lip filler kits let you inject yourself at home. They're my total go-to. Fake eyelashes are so easy to glue on if you cut your eyelashes off. There's some really great pills you can use. Keep telling yourself you're not hungry, you're just thirsty. Never look bloated again. Poke it into your skin. Sexy as lashes. Botox. Remember, skinny is never finished. É isso, né? Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós refletimos sobre os impactos das redes sociais na sociedade e compreendemos como o corpo é representado nos discursos das mídias digitais. Essas são as principais referências da aula de hoje. E vocês já sabem, né? Quem já fez as atividades pode trazer para eu vistar. Se não deu tempo, entregue já na próxima aula. Bom, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. O objetivo, né, da aula 9 será, então, criar possibilidades de atuação social, política, artística e cultural nas mídias digitais para enfrentar desafios contemporâneos de maneira crítica, criativa, solidária e ética.
Então, né, em decorrência das influências negativas do mundo midiático, na forma como as pessoas vivenciam e apreciam seus próprios corpos e os dos outros, algumas instituições utilizam o marketing de causa para disseminar olhares mais positivos e de aceitação sobre os diferentes corpos. Afinal de contas, né, nós somos diferentes, né, diferentes esteticamente, né? Então, tem pessoas que são mais altas, mais baixas, mais morenas, mais claras, são pessoas que têm os corpos maiores, menores, enfim, nós temos sardas, manchas, né? Várias coisas que diferenciam os nossos corpos, eles são diferentes. Não existe um padrão, né? Quer dizer, dizem que existe um padrão imposto pela sociedade, que é o padrão que se você não se encaixa, então você não é bonito, né? Mas na realidade, na real mesmo, isso não existe um padrão, porque nós somos diferentes, não tem como nós sermos todos iguais, simetricamente iguais, com corpos uniformes, não tem como, né? Então, como retomar o último vídeo que você apreciou, lá sobre o marketing de causa da Dove, que vocês viram agora há pouco? Então, em roda com os seus grupos, façam uma conversa e descubram quais são as visões dos seus colegas sobre a diversidade dos corpos. Procure entender como isso se conecta com as publicações que vocês consomem no seu dia a dia, nas redes sociais, né? E vamos produzir nas nossas redes sociais. Então, vocês vão pesquisar outras marcas que adotam o marketing de causa com foco na positividade e na aceitação dos diferentes corpos. E analisar as estratégias que essas campanhas utilizam para persuadir o público em torno do olhar positivo para o corpo. E como isso está alinhado com a marca que se propõe, né? Que as propõe. E em seguida, vocês vão definir diretrizes que determinam quais aspectos promovem a positividade e aceitação corporal. Vão planejar uma campanha de marketing de causa, pode ser estilo cartaz, post, vídeo curto, aí é com vocês. Vocês vão fazer um conteúdo digital que promova um olhar positivo sobre o corpo. E vocês vão definir sob qual perspectiva a campanha vai tratar o corpo, o objetivo da campanha, né? Que objetivo que você tem ali, qual é o público-alvo dessa campanha, a mensagem que você quer transmitir, o slogan da sua campanha, o formato do conteúdo, que é isso que eu falei, cartaz, post, vídeo, qual vai ser o formato. E quais os recursos que vocês vão utilizar, vocês vão fazer isso num aplicativo como o Canva, o Photoshop, ou outro aplicativo, CapCut, eu não sei. Vocês que vão definir com os seus grupos como que vocês vão criar essa campanha. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós criamos possibilidades de atuação social, política, artística e cultural nas mídias digitais para enfrentar desafios contemporâneos de maneira crítica, criativa, solidária e ética. Então é isso, não esqueçam de fazer essa atividade, beleza? Vocês têm que planejar essa campanha. Então, eu vou dar um tempo aí para vocês planejarem, entendeu? Faz o roteiro, e na próxima aula já começa a trabalhar nela. Essas são as principais referências da aula de hoje. E como de costume, quem já fizer a atividade já pode ir trazendo para eu vistar. Vamos para a próxima parte dessa aula, que é a parte já da aula 10, referente à aula 10. É isso aí, finalmente chegamos aqui na aula 10, né, a terceira parte sobre o corpo nas mídias digitais. Então, né, o objetivo dessa aula 10, é propor soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras nas mídias digitais para problemas reais, utilizando as práticas corporais, combatendo a estereotipia, o lugar comum e o clichê.
Então, para você refletir aí, você já consumiu algum produto ou algum serviço ou confiou em alguma marca porque você sentiu que estava ajudando alguém? Conte como foi. Você já aprendeu que campanhas de marketing devem estar alinhadas aos propósitos e valores de quem as propõe? No âmbito do marketing de causa, esse alinhamento é fundamental para garantir a autenticidade e o impacto. Uma campanha que visa contribuir para uma causa específica não só divulga uma mensagem, mas também reflete o compromisso genuíno do seu proponente. Reúnam os recursos que vocês elencaram na aula 9 e elaborem o conteúdo digital já planejado. Criem, editem, revisem e implementem a campanha digital de marketing de causa. E depois, em roda de conversa com seus grupos, considere o que você aprendeu sobre as influências das mídias em sua autoimagem e reflita. Como você percebe as influências das mídias digitais na sua relação com o seu corpo? De que maneira as vivências nessa sequência alteram a sua relação com o conteúdo digital que você consome? De que maneira essas vivências nesta sequência alteram a sua relação com o conteúdo digital que você produz? Por fim, no final das aulas 8, 9 e 10, o que nós aprendemos? Nós propusemos soluções éticas, estéticas e criativas nas redes sociais para problemas reais, utilizando as práticas corporais, combatendo a estereotipia, o lugar comum e o clichê. Essas são as referências das aulas de hoje. E é isso aí. Quem já fez atividade, pode trazer para eu vistar. Quem ainda não fez, vou dar um tempo para vocês fazerem. Então, vou voltar lá nas questões das atividades. Aqui, vou deixar aqui, para vocês terminarem aí e debater sobre o assunto. Vou dar mais um tempinho.